Você aqui, eu tenho falado, semana passada falamos sobre o sobrenatural, né? Que Deus nos convida a viver o absurdo, né? Deus nos convida a viver circunstâncias que aos olhos humanos são de fato situações impossíveis de acontecer. Mas quando nós avançamos nos nossos níveis de fé, quando nós vamos trabalhando para melhorar, para aumentar, porque eu entendo que a vida de fé tem que ser uma crescente. Você não acorda um dia de manhã com mais fé. A fé tem que mexer com a sua cabeça, a fé tem que mexer com a sua mente, a fé tem que fazer com que você comece a de fato acreditar naquilo que é humanamente falando impossível, amém ou não? Então isso é construído, é uma caminhada, é uma jornada. Ninguém levanta um dia de manhã da cama, né? Assim do nada, fala, não, hoje eu tenho uma fé muito maior que um grão de mostarda. Não, é um negócio que você vai construindo, né? E você tem que despertar o teu coração, a tua alma, despertar a tua vida para essas novas realidades. E eu quero compartilhar um texto com você hoje, que está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 21, nós vamos ler do 22 até o 24. Marcos 11, de 22, pode pôr 22, de 22 a 24, diz assim: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Põe a mão no ombro da pessoa que está do teu lado, e diga assim para ela, tende fé em Deus. Diga de novo, tende fé em Deus. Aí ele diz, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus está fazendo aqui nesse trecho, ele está fazendo uma afirmação, e a afirmação que ele faz é uma afirmação absurda, amém ou não? Tanto que se nós olharmos aqui o versículo, volta o 22 para mim por favor, o 23, desculpa, 23, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Perceba que Jesus pega uma situação que é humanamente falando impossível de acontecer, uma situação absurda, e ele traz para o presente, ele traz para a realidade, e ele associa isso com a sua oração, que é o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Ele está fazendo uma afirmação, mas a afirmação que ele faz aqui para nós, para que o sobrenatural aconteça, ele parte do princípio que você tem que ter fé em Deus. Não é fé nas pessoas, não é fé nas circunstâncias, não é fé nas situações, não é fé no governo, não é fé, seja lá no que for, mas no dinheiro, é fé em Deus. Por que fé em Deus? Porque Deus é a fonte geradora de todo o milagre. Deus é a fonte geradora de tudo que você vê que é sobrenatural. Deus é a fonte geradora do sobrenatural. É Deus. Então ele diz, tende fé em Deus. Esse é o ponto de partida. E aí ele diz o seguinte, se você não duvidar no seu coração. A palavra duvidar, ela fala de um pensamento. Eu fui pesquisar, né, estudar um pouco mais, a raiz da palavra. Eu gosto muito de pegar os termos no original, no grego, no hebraico, que a profundidade dele é muito maior. Essa palavra duvidar, ela fala de duas circunstâncias. Ela fala de pensamento dividido. O que é o pensamento dividido? É quando você vai orar, e você já ora assim, Deus, eu queria muito que essa parede fosse cinza.
Mas se não der certo cinza, se ela ficar branca, tá bom, vamos aceitar o branco. E se ela, sabe quando você começa a orar, e já no teu momento de oração, a dúvida entra e divide o teu pensamento? Pode ser que dê certo, e pode ser que eu precise de um plano B. Aquele que tem fé não tem plano B. Quem tem fé não tem plano B. Por quê? Porque a fé te faz crer que o plano A vai acontecer. Se você já vai orar e tem um plano B, então você já está duvidor. A sua cabeça já se dividiu. E Jesus está dizendo que o sobrenatural, ele acontece à medida em que não há dúvida. Então o trabalho da minha vida é eliminar do meu coração toda raiz de dúvida. Enquanto a dúvida não é eliminada do meu coração, enquanto a dúvida não é tirada da minha vida, eu não vivo o sobrenatural. Eu vivo como todas as outras pessoas vivem. Tem duas possibilidades. Tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. E por incrível que pareça, muitas vezes quando vamos orar, o que pesa mais é o que vai dar errado. Parece que o que vai dar errado tem mais força. Parece que a gente não tem força para crer que vai dar certo. Não é, e isso não tem nada a ver com pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é literalmente crer. Você constrói verdades dentro de você que te levam a viver algo sobrenatural. Mas Jesus diz, olha, se você não duvidar. Quando eu falei para você que eu fui buscar essa palavra duvidar, ela aparece em situações nos evangelhos, onde de fato aparece a questão dúvida, onde a palavra dúvida no português aparece, e ela aparece em outras colocações, ainda no Novo Testamento, na palavra julgamento. Então, muitas vezes o milagre, o sobrenatural, nós não vivemos, a nossa fé parece que fica num nível tão raso, ou às vezes ela inexiste, porque a dúvida, é uma frase que eu já usei também inúmeras vezes aqui, dúvida e fé não está dentro da mesma pessoa. Ou você tem fé ou você tem dúvida, você tem que escolher o que é para ficar dentro de você. As duas coisas não vão existir dentro da mesma pessoa. Do mesmo jeito que a dúvida chega, ela tem que ir embora. É a fé que vai dar um chute no traseiro da dúvida para ela ir embora, em nome de Jesus. A dúvida entrou, a fé abre a porta, dá um chute nela e joga ela para fora, porque ela não pode permanecer dentro de você. Então a palavra julgamento, o que é? É quando você vai orar e você começa a julgar a situação. Espera lá, mas tem isso aqui, mas como é que Deus vai fazer isso? Como é que Deus vai fazer aquilo outro? Você está me entendendo, sim ou não? Você começa, é julgamento. A palavra julgamento, ela é uma palavra que ela demanda muito alinhamento, ela demanda muita, que palavra que eu posso usar? Muita consideração, eu fico considerando muita coisa, muita análise, melhor. A palavra julgamento, ela demanda muita análise. Aí você começa a analisar demais e você quer traçar uma anatomia para o milagre acontecer. Não vai funcionar. Não vai funcionar porque a fé é justamente, o milagre, o sobrenatural, é justamente algo inexplicável. E às vezes a gente não consegue viver o sobrenatural de Deus, porque nós estamos tentando explicar o milagre para Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isso é um problema. Todas as vezes que você está ali, está clamando, é algo que você põe na mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, como é que isso aqui vai acontecer? Primeiro que você já não tem nem que pensar isso, porque o como não é sua responsabilidade, o como é com Deus. Quando Jesus disse para aqueles discípulos que estavam ali questionando ele, né? E Jesus fala, olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, sai daqui, vai para lá, ele vai. Qual que é a cabeça do incrédulo, do duvidoso? Mas pera lá, como é que Deus vai tirar esse monte daqui? Quantas pá carregadeiras vai precisar? Quantos caminhão vai precisar? Né? Quantas pessoas vão precisar para desmanchar esse monte? Ei, deixa eu te falar uma coisa, para de se preocupar com o como. Para de se preocupar com o como. O como não é responsabilidade sua. Deus está dizendo apenas para você,
tenha fé. O que é ter fé? É enxergar o resultado pronto. Isso é fé. Se você não consegue enxergar o resultado, você não tem fé. Fé é enxergar o resultado. Como é que eu vou explicar isso para você? Imagine um jogo de futebol. Vamos pegar aí 2 times grandes. Palmeiras, que é muito grande, né? Eu nem sei se tem outro time grande no Brasil além do Palmeiras. Então, eu não vou entrar nisso, nós vamos começar a viajar na manhã. Estamos falando de fé, não vamos falar de futebol. Mas a Bíblia diz que o justo florescerá como palmeira. Então, isso aí, né? Entenda quem quiser aí e se converta e se arrependa. Então, presta atenção. Imagine você faz parte de um time de futebol, né? Você faz parte de um time, de um grande time. Aí você vai jogar contra um outro grande time. Quando você vai, antes de você começar a jogar, alguém chega para você e diz o seguinte: olha, esse jogo, vocês vão ganhar ele de 3-0. 3-0. Você já sabe que você vai ganhar o jogo. Só que durante o andamento do jogo, acontece pênalti roubado, acontece faltas que não deveriam acontecer. Quando você sabe que você vai ganhar o jogo, você se preocupa com o que está acontecendo no andamento do jogo? Ah, teve um pênalti, teve uma falta, teve isso, teve aquilo. Quando você sabe o resultado, você se preocupa com o que acontece durante? A fé é exatamente isso. É você saber o resultado, então você não se preocupa com o durante. Você está conseguindo entender? Ficou fácil de entender, sim ou não? É exatamente assim, nós já sabemos o resultado. Como pastor a gente sabe? Porque a Bíblia nos afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É uma afirmação. É uma afirmação. A gente já sabe o resultado. Vai dar certo. Então eu te pergunto, se a gente já sabe que vai dar certo, qual é a nossa preocupação? Por que a gente está preocupado com o que está acontecendo agora? Por que a gente está preocupado que está tendo uma falta? Está tendo isso, está tendo aquilo. Por que nós estamos preocupados? Se aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tudo que Deus prometeu que vai ser feito em sua vida, será feito em sua vida. Só que Jesus está dizendo, olha, primeira coisa você tem que ter fé. Segunda, você não pode duvidar. O que é a dúvida? É a preocupação com o meio. A preocupação com o meio tira o olhar do resultado, tira o olhar do final. Você está orando pelo quê? Pastor, eu estou orando pela conversão do meu irmão. Fecha teus olhos. Você consegue enxergar a conversão do seu irmão? Não, pastor, eu não consigo. Como é que Deus vai salvar meu irmão? Meu irmão é isso, é aquilo, ele bebe, ele fuma, ele cheira, ele injeta, ele não sei o que, não sei o que lá. Então você não crê, você duvidou. Não, eu estou enxergando, eu estou vendo minha família toda transformada. Então mira nessa foto, mira no resultado. Mas agora está tudo lascado, está tudo perdido, está tudo desgraçado. Ei, o como não é com você, o como é com Deus. O que você tem que fazer? Orar e não duvidar. Deixa eu te falar uma coisa, o segredo de viver um milagre é orar e não duvidar. Orar e não duvidar. É construir na sua mente, é construir no seu coração a certeza do resultado. Eu tenho enfrentado, assim, dias difíceis em algumas áreas da minha vida. Lutas nossas, coisas pessoais. E Deus esses dias tem me feito lembrar de palavras que Ele me deu lá atrás, há quase 30 anos atrás. E Deus tem falado para mim, o que você está vendo hoje é a foto do que eu te mostrei lá atrás? Eu falei para Deus, não. Ele falou, então fica tranquilo, porque essa foto vai se cumprir. Então Deus tem me levado a fazer o quê? A olhar para a foto, a olhar para o resultado. Eu vou ganhar esse jogo. É isso. Deus tem me levado a olhar para isso. Eu me lembro, eu estou na igreja há 30 anos quase
quase 30 anos, vai fazer 30 anos que nós estamos caminhando com Jesus, desde que eu entreguei minha vida a Ele. E eu lembro que em várias situações da minha vida, momentos muito específicos, assim, com pessoas diferentes, em lugares diferentes, eu fui recebendo palavras de Deus. Eu lembro uma época que meu falecido sogro, ele era de uma igreja, dessas igrejas mais tradicionais, né? Pentecostais. Nós também somos pentecostais, amém ou não, irmão? Nós também somos nós somos hoje, eu acho que o Pentecoship, deve ser, que é a mistura de pentecostal com worship, acho que é, né? Acho que nós estamos nessa pegada aí. Mas nós somos cheios do Espírito Santo, amém ou não? Nós somos do Pentecostes também, amém ou não? Você vai ser cheio do Espírito Santo, irmão, em nome de Jesus. Aleluia. E não vai ser só a canela de fogo, não, vai ser o corpo inteiro de fogo, em nome de Jesus, né? Então eu me lembro que numa dessas, eu me converti na Sara Nossa Terra há todos esses anos aí atrás. E um dia, meu sogro, naquela época, tinha hábito de fazer culto nas casas. Nós estávamos na área da casa dele, e eu namorando a filha dele, então obviamente eu ia lá buscar ela, né, para namorar e tal. Então você não ia passar no meio da área dos irmãos orando e falei, não vou parar no culto. Era até deselegante, né? Então eu parava, assistia, participava lá com eles e tal. E eu lembro, numa das reuniões, um dos pastores que estavam lá, ele veio até mim e falou, olha, Deus está me mostrando isso. Falou, olha, eu estou vendo divisas no seu braço. No meio do culto acontecendo, ele falou, estou vendo divisas no seu braço. E eu quieto, olhando, deixando ele falar, né? E eu falava, rapaz, o que é divisa no meu braço? Eu não estou entendendo nada. O que ele quer dizer com isso? Aí acabou o culto, eu fiquei curioso. Falei, como é que é divisa? Eu fui nele, eu falei, pastor, é o seguinte, você veio, me deu um recado de Deus, né? O que é divisa? Ele falou assim, divisas são aqueles brasões que tem no uniforme do soldado. Ele falou, cada uma daquelas divisas mostra a autoridade daquela pessoa. Então Deus está te dando autoridade e tal, não sei o que, não sei o que. Mas naquela época, irmão, hoje eu já sou pequeno, naquela época eu era menor ainda, não entendia nada. Falei, cara, amém, eu recebo essa palavra. Depois um outro irmão, uma vez orando, nem lembro quem que era o irmão, aonde que foi, que lugar que eu estava. Não, Deus me mostra você viajando muito de avião e não sei o que lá. Eu falei, olha rapaz, naquela época, eu nunca tinha andado de avião na vida, naquela época. Agora já andei, pouco mais andei. Já voei, né, melhor dizendo. Não, Deus me mostra isso. Aí um outro, pastor da Sara também uma vez estava orando comigo. E ele falou, olha, Deus me mostra um ministério muito grande, com muitas pessoas debaixo dele e tal, não sei o quê. E aí Deus tem me feito lembrar disso, que às vezes a gente esquece das coisas que Deus fala. A gente esquece das fotos que Deus nos mostra. Diga para teu irmão, fala, Deus tem fotos a seu respeito. Diga para seu irmão, já existem retratos prontos para você. Diga, já existem resultados prontos para você, para sua casa, para sua família. Já existem. E Deus tem me feito lembrar disso esses dias. Ele falou assim, que a gente vai passando alguns apuros, alguns apertos, e Deus falou assim, isso aqui é a foto do que eu te mostrei. E eu falei, pensando, orando assim, em espírito com Deus, eu falei, não. Ele falou, então fica tranquilo que vai acontecer. E aquilo vai acendendo a chama dentro da gente. Falou, tem muita coisa para a gente viver em Deus. Mas as dúvidas da vida muitas vezes nos roubam desse lugar da realização. E nós acabamos, em algumas situações, por transformar a nossa realidade momentânea na nossa verdade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. A sua realidade de agora não é a sua verdade. A sua verdade é aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. A sua verdade é aquilo que Deus declarou sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre tudo o que você representa para Deus. Isso é a sua verdade. A sua realidade hoje, ela pode estar complexa. A sua realidade hoje, ela pode estar difícil. A sua realidade hoje pode estar complicada. Mas a sua realidade hoje não é a verdade de Deus para você. Então se apegue na verdade de Deus para a sua vida, para viver algo que você nunca viveu, para experimentar o que você nunca experimentou em toda a sua história, em nome do Senhor Jesus. Então use
use as suas palavras. Quando Jesus diz, olha, se você disser a esse monte, sai daqui, vai para lá, ele tem que ir. Use as suas palavras para construir o futuro que Deus tem para você. Sabe qual é o nosso grande problema? É que muitas vezes nós estamos fazendo da nossa realidade agora a nossa verdade. E quando você transforma a sua realidade complexa, complicada, difícil, turbulenta, quando você transforma essa realidade na sua verdade, a sua vida começa a ruir. Porque você caminha de acordo com essa realidade. Perde a visão de futuro. Muitas pessoas estão permitindo que a sua visão seja afetada pela enfermidade, pela falta de dinheiro, pelos problemas familiares. Essa é uma realidade momentânea, mas não é a sua verdade. Não é a verdade de Deus para a sua vida. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que amam ao Senhor, meu irmão, tudo coopera para o bem, não é algumas coisas. Então a tua realidade difícil hoje, de alguma maneira, coopera para o teu bem, para que aquela foto, aquele retrato, aquele resultado que Deus tem para você aconteça em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é muito difícil passar pelo que eu estou passando, é muito complicado, porque Deus está ensinando você a não ter medo das coisas que acontecem no jogo. Se Ele já te deu o resultado, Ele está dizendo a você, você é mais do que vencedor em mim, é mais do que vencedor. Está com medo do quê? Isso aí é construção, não é pensamento positivo, é literalmente troca de pensamentos. Precisamos trocar, a nossa estrutura mental precisa ser trocada. E a gente precisa começar a falar do nosso futuro. Quando Deus te lembra de alguma coisa, e eu quero desafiar você, nós estamos em 21 dias de jejum, comece a pedir a Deus, Senhor, me lembra das promessas que o Senhor tem para a minha vida, eu quero fazer dessas promessas as minhas verdades. Não estou dizendo, não, pastor, você está falando de realização pessoal apenas. Não, você comprar casa, comprar carro, comprar isso, comprar aquilo. Eu não estou falando de nada de comprar, eu estou falando de vida. Eu estou falando de você ter uma vida que não é o dinheiro que compra, é uma vida que foi conquistada para você lá na cruz do Calvário. E se você tiver que ter carro, casa, dinheiro, amém, se isso faz parte do futuro de Deus para a sua vida, glória a Deus. Mas a vida que Deus tem para você, meu irmão, é aquela vida onde você vai viver bem em Deus, onde nada vai te faltar, onde você vai ser suprido em todas as suas necessidades. Não estou falando de coisas, eu estou falando de futuro, eu estou falando de vida. As coisas que nós teremos que ter na vida, os bens, sejam eles materiais ou não, que teremos que ter na vida, são uma consequência da nossa relação, da nossa intimidade, da nossa fé no nosso Deus. É só consequência. Mas precisa mudar aqui, ó. Repita comigo, eu preciso mudar aqui. Mesmo sabendo do resultado do jogo, nós estamos preocupados. Quem sabe do resultado do jogo não precisa preocupar, não. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A própria palavra de Deus diz que se Deus deu a Jesus, que era o melhor que Ele tinha, Ele nos dará, juntamente com Ele, todas as demais coisas que nós precisamos. O resultado do jogo, entre aspas, né? Sem ser pejorativo, mas o resultado do jogo já está determinado. Ele falou, vocês vão ser vencedores. Vocês vão vencer. Então quando você entra em campo, sabendo que já venceu, tem que ser muito mais fácil. Pastor, mas agora parece que eu estou um derrotado. Parece é uma coisa. Aquilo ser efetivo é outra. É o que? Mentalidade, é cabeça. Quando a gente começa a olhar para a nossa realidade e começa a desabar, então você está permitindo que a sua realidade hoje se torne uma verdade que governa a sua vida. Esse é o maior problema que o crente enfrenta. Ele permitir que a sua realidade momentânea seja a verdade que conduz a sua vida.
Jesus nos disse aqui, pode pôr para mim o texto de novo aí de Marcos 11, pode pôr o versículo 24, por favor. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto... Olha que coisa interessante. Por isso vos digo que algumas coisas, quando em oração pedirdes, 70% das coisas, 80%, 90%, 99%, 99,9%, 99,9999. O que ele está dizendo? Vos digo que em 100%. Diga para teu irmão, fala 100%. 100%. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes. Ele está dizendo, quando você vai orar, enxerga na sua mão. Crede que recebeste. Ele está dizendo, olha, é agora. É nesse momento. Você está orando já? Não, já aconteceu. Pastor, mas aconteceu, mas eu não estou vendo. Calma, você já vai aparecer já. Calma, já vai vir. Ele está dizendo, crede que recebestes e será assim convosco. E aí é o que a gente fica, mas como? A gente começa o quê? É o duvidar, é o julgar. A gente começa a analisar como é que Deus vai fazer. Irmão, não precisa preocupar com isso não, que nós estamos diante de um Deus que faz as coisas por meio da sua palavra. Disse Deus, haja luz. Um anjo gritou lá, meu Deus, eu vou lá na loja de material, preciso comprar, Senhor, eu preciso de 8.000 metros de fio, preciso de uns 50 eletricistas para nós botar a luz que o Senhor falou aqui. Foi isso que aconteceu? Disse Deus, haja luz? Não precisou de eletricista, não precisou de poste, não precisou de nada. Mas como? Esse é o nosso problema. Aí começa o julgamento. Mas como é que Deus vai fazer isso? Não interessa do jeito que Ele vai fazer. Ele faz do jeito que Ele quer. O que a gente tem que fazer? O quê? Crer. Quando Deus disse, olha, vamos separar agora as águas da terra seca. Oh, meu Deus, arruma uns pedreiros bons para nós, vamos fazer umas comportas. Precisou disso? Ele falou e aconteceu. E por que você acha que com você é diferente? Não importa qual seja a pior situação que você esteja enfrentando, se Deus disser agora, nesse instante, muda tudo. De um instante para outro muda. Você vai chegar na sua casa, está tudo mudado. Você vai olhar na sua conta bancária, está tudo mudado. Você vai olhar o teu exame médico, está tudo mudado. Tudo. A Denise não testemunhou aqui algumas semanas atrás. Ela tinha um diagnóstico. O que era mesmo, Denise? Eu sei que é coisa que dá em velho. É coisa que dá em velho, né? Eu sei que a sua idade já está um pouco mais avançada. Mas o que era mesmo? Doença degenerativa nos ossos, que é coisa de velho mesmo. Eu acertei, né? Mas ela tinha um diagnóstico. Aí chegou lá no médico, num momento de oração, tudo mudou. Chegou no médico e falou, olha, o exame está dizendo isso, mas o seu corpo está falando isso daqui. Você não é velha mais. Agora você voltou a ser nova outra vez. Você pode dar glória a Deus e aplaudir a Jesus. A idade no RG não mudou, viu, Denise? Só para te falar, a idade no RG dela continua a mesma, né? Mas no corpo dela tudo se fez novo. O que precisou? Deus não chegou. Não, vamos ver o que nós vamos fazer. Vou levar você num médico bom para você sarar. Não, de um instante para outro ela ficou curada. Simples assim. Você consegue entender isso, sim ou não? É assim que Deus trabalha, irmão. É assim que Deus trabalha. Mas Ele trabalha onde? Onde não há dúvida. Então você tem que trabalhar para quê? Para tirar a dúvida de dentro do teu coração. Alguns milagres talvez não estejam acontecendo porque você está duvidando demais. E aonde que surge a dúvida? Não é que eu acho que Deus não pode fazer, não. Deus pode, mas eu estou tentando entender o como. Desista de entender o como.
desista de entender o como, porque não há explicação. É por isso que chama milagre. É por isso que chama sobrenatural. É por isso que chama absurdo. É porque não tem explicação. E a gente fica tentando achar uma explicação dentro da nossa cabeça. Como é que Deus vai me tirar dessa? Como é que Deus, olha, eu confio no Senhor, mas como que o Senhor vai me tirar dessa situação? Me explica. Aí a gente quer que Deus fique dando o plano para a gente. Olha, eu vou fazer assim, assim, assado. O nosso problema é não conhecer, às vezes, o plano de Deus. Essa é a nossa maior dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Você não precisa conhecer, você só precisa crer. Enxerga a foto do final, só isso. Caminha olhando para ela. Amém ou não? Amém. Tudo. Põe o texto aqui, gente. Vocês tiraram aqui. Deixa ele aqui para mim. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Está tudo no presente aí. Crede que receber. Falou assim, ó, você está orando, já enxerga. Você está orando, vê, toca, fecha seu olho e toca. Falou, Deus, já se vê contando as notinhas assim, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Aí traz uma maquininha, porque não vai dar. Você viu aquela maquininha que você pôr o pacote? Eu fechar o olho e enxergar. Se o seu problema é financeiro, se o seu problema é de saúde, fecha o olho, se enxerga fazendo coisas que você não conseguia fazer. Eu não conseguia dobrar a coluna. Se enxerga dando piruleta de costa, rolando pro chão. Se enxerga. Você está orando por alguém? Eu estou clamando por essa pessoa. É minha esposa, é meu marido. Fecha teu olho, enxerga essa pessoa de mão levantada na presença de Deus, orando, clamando, entregue, derramada no altar. Não fica tentando. O nosso problema é que ao invés de a gente ficar imaginando, a gente sonhar com isso, o que a gente faz? Como? Como se ele está no boteco? Como se a pessoa está na balada? Como? Mas como? Como é que Deus vai tirar ela de lá agora? Irmão, relaxa. O plano de Deus é melhor do que o seu e é infalível. 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 Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui hoje à noite em nome de Jesus? Então pare de transformar, e se você quiser usar essa frase, use. Pare de transformar a sua realidade na sua verdade. Permita que a verdade de Deus governe a sua realidade atual. Olha como muda o patamar. Quando você não crê, quando você duvida, quando te falta fé, a realidade sua, atual, complicada talvez, ela governa tudo. Ela te deixa ansioso, inseguro, com medo, entristecido. Mas quando a verdade de Deus governa a sua vida, ela expulsa a ansiedade, o medo, a depressão, qualquer coisa, a angústia. A verdade de Deus tira isso tudo de jogo. Mas quem escolhe somos nós. Falou assim, olha, a dúvida está aí. Você é que vai decidir se você vai deixá-la no seu coração ou não. Se você permitir que ela esteja dentro de você, fatalmente ela vai te derrubar. Porque tudo aquilo que poderia acontecer vai deixar de acontecer, porque você está duvidando. Então é uma luta pelo controle. Quando nós falamos de domínio próprio, que é não é um dos frutos, tá? É um componente do fruto do Espírito. O fruto do Espírito são vários componentes. Amor, alegria, paz, longanimidade. Um deles é domínio próprio. O domínio próprio não é só para você não falar palavrão, para você não brigar com as pessoas, para você não fazer aquilo que é errado, pecado, né? O domínio próprio não é só para isso. O domínio próprio é para você também dominar seus pensamentos. O domínio próprio é para você também dominar a sua língua. Fale ao seu futuro. O que foi que Jesus disse? Se você disser a esse monte, ergue e lance. Se você fizer o quê? Se você o quê? Disser, falar.
Fala para teu irmão, diga ao seu futuro a verdade que Deus tem para você. Mas diga com fé agora para ele, diga ao seu futuro as verdades que Deus tem a seu respeito. Diga ao seu futuro. Diga. O pessoal do louvor pode vir subindo já. Diga. O que é que a sua boca está dizendo? O que a sua boca está dizendo? Ah, é difícil. Ah, está complicado. Ah, não tem jeito. A sua boca está dizendo isso? Isso é o futuro de Deus para você, sim ou não? Isso é o futuro de quem anda com Deus? Isso aqui não é uma palestra motivacional. Só para te informar. Isso são verdades da palavra do nosso Deus. Não vou entrar nem nos pormenores. Tem gente que fala assim, mas tudo que eu pedir, então Deus vai fazer. Se eu pedir para Deus matar uma pessoa, Ele vai matar? Um crente, um filho de Deus pediria para Deus matar uma pessoa? Então, se é filho de Deus, sabe o que pede. Amém ou não? Fala para teu irmão, fala, se você é filho de Deus, você vai saber o que pedir. Você não vai pedir uma coisa estúpida, absurda, que pode prejudicar alguém, não, você não vai pedir. Se você pensa em pedir um negócio desse, você não tem o Espírito Santo não. Quem tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito. Deus vai te orientar, Deus vai te dirigir. Fale ao seu futuro. Seja profeta na sua própria vida também. Profetize ao seu futuro. Pega a palavra de Deus, profetiza teu futuro. Abra a tua boca, construa essa verdade dentro de você. Para você poder viver o sobrenatural de Deus. Para você poder viver um tempo que você nunca viveu na sua vida. Esquece o como, esquece o que jeito, esquece. Isso aí é com Deus. Ele sabe o que faz e como faz. Amém ou não? Então, se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus que vai profetizar, falar ao seu futuro nessa noite, fique em pé no lugar onde você está, em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos aí onde você está. E eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo nesses dias, mas eu sei de uma coisa, que nós estamos nessa noite diante de um Deus que pode fazer qualquer milagre. Nós estamos diante de um Deus que pode reverter qualquer quadro das nossas vidas, não importa ele qual for. Propositalmente nós não fizemos um momento de altar durante o louvor, como sempre fazemos, para fazê-lo agora no final. E eu quero desafiar você que tem um futuro para construir em Deus. Vim para o altar, derramar aqui teu coração. Eu não sei quais são os teus pedidos, mas dê um passo de fé hoje. Se você não tem nenhuma dificuldade física, vem para o altar. Não ajoelha aí na cadeira não, vem para o altar. Vem para frente. Se não conseguir chegar aqui, ajoelha nos corredores, mas faça um movimento de fé dizendo, Senhor, eu quero parar de duvidar hoje em nome de Jesus. Talvez são as dúvidas que estão permeando o teu coração, que estão te impedindo de viver o sobrenatural de Deus. Talvez possa ser isso. Alguma circunstância que está te impedindo de enxergar o resultado final que Deus tem para você. Enquanto nós cantamos, eu quero que você fique com os teus joelhos dobrados, orando. Eu vou orar com você. O Senhor está nos dando uma chance de crescer. Crescer em fé, romper em fé. Então comece a orar onde você está. Comece a falar ao seu futuro. Comece a dizer a esses montes. O primeiro monte talvez que tenha que ser removido dentro de você é a dúvida, a incerteza. Aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus, levanta teu povo, Senhor. Não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar.
Nós dobramos, ó Deus, os nossos joelhos aqui diante do Senhor, clamando a Ti, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a dominar, Senhor, esses pensamentos que muitas vezes tentam dividir nossa mente, nosso coração, que minam a nossa fé. Nós não aceitamos isso mais. Nós queremos viver, ó Deus, o sobrenatural. Queremos avançar, ó Deus, para tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, queremos ter um viver de fé, um viver diferenciado. Queremos, ó Deus, ter um viver sobrenatural. Então, em nome de Jesus, meu Deus, fala a cada coração aqui nessa noite. Ministra, Senhor, sobre cada vida. Traga-nos, ó Deus, um novo tempo, um novo momento. Que possamos ter em nós, ó Deus, a certeza de que já somos vencedores. Independente das dificuldades, independente das lutas que temos enfrentado nesses dias, somos mais do que vencedores. Que a foto da vitória, Senhor, que a imagem da vitória, que a certeza do resultado norteie e oriente a nossa fé em nome de Jesus. Oh Deus, que nós não tenhamos medo, que nós não tenhamos dúvidas, mas que nós venhamos a crer e viver, experimentar o sobrenatural. Que a nossa realidade hoje não seja ela a verdade da nossa vida, Pai, mas que as verdades da nossa vida são as verdades que vêm geradas pela Tua palavra, direcionadas pelo Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos a Ti, Pai. Levanta, Senhor, nesse lugar todo homem, mulher, todo jovem, Senhor. Oh Deus, nos levanta em fé, em vida, para vivermos, ó Deus, o sobrenatural que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Coloque-se em pé no teu lugar e vamos declarar isso. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vamos declarar. Vou cantar e colher. Bem forte em nome de Jesus. A cada dia vou Declare rompendo em fé. Rompendo em fé, com ousadia vou mover o sobrenatural. Rompendo em fé, vou lutar e vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Quantos querem romper em fé em nome de Jesus? Oh, glória a Deus. Você vai romper em fé, porque há uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a verdade que tem que orientar a sua vida. Essa é a verdade que tem que orientar a tua fé. Não importa qual é a tua realidade hoje, em nome de Jesus ela começa a ser mudada agora. Toda realidade negativa, todo quadro negativo que possa estar pintado na tua vida agora, esse quadro começa a ser mudado, começa a ser revertido em nome de Jesus. Enfermidades estão sendo curadas, famílias estão sendo restauradas, vidas financeiras estão sendo restauradas. Deus está trazendo um novo momento sobre a vida dos seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Todo aquele que crê, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Senta por um minutinho. Quantos creem? Quantos creem? Quantos creem? Amém. Tem que sair daqui crendo, amém ou não? Amém. Sem duvidar mais. Amém. Se a dúvida chegar, manda a fé botar ela para fora. Em nome de Jesus. Amém?